Olá, queridos, graça e paz, que honra e que privilégio poder estar junto com você em mais um Boletim da Fé para partilharmos juntos daquilo que Deus tem tratado ao nosso coração. Nós temos chegado em um novo ano e muito tem se falado sobre a presença, sobre oração, sobre permanecermos, sobre perseverança, e eu creio que essa é uma das chaves para esse ano. Oração. E eu queria compartilhar um pouco com você sobre esse assunto, falar um pouco de coisas que são tão simples muitas vezes, mas que nós temos esquecido, não temos dado tanto crédito e muitas vezes nós temos ficado frustrados na nossa vida de oração por estar desapercebido, desatento a algumas instruções tão simples que Deus tem na sua palavra. E eu gosto de pensar em oração como uma conversa. Oração é comunhão. Oração não deve ser nada enfadonho, não deve ser um momento cansativo. Pelo contrário, deve ser um momento prazeroso, onde eu e você vamos conversar com o nosso Pai, termos comunhão com Ele, que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para nos salvar. Então, oração deve ser um momento prazeroso para nós. E sabe, queridos, oração é um diálogo, é uma conversa, é uma troca de informações que você tem com alguém que é tão precioso, tão maravilhoso, tão grandioso, mas que decidiu ter comunhão conosco, que é o nosso Deus, o nosso Pai. Amém? Então, oração, como esse diálogo, eu gosto de pensar que existem várias formas de você conversar com cada nível de pessoa que você tem. Às vezes você vai conversar com um amigo e você fala de maneira tão descontraída, tão relaxada, porque você sabe que está conversando com alguém que lhe conhece, e você vai falar dos seus problemas, e você vai falar das suas alegrias de maneira descontraída. E assim deve ser com o nosso Pai. Ele é o nosso melhor amigo. E nós temos que falar mesmo para Ele das dificuldades que nós estamos tendo no nosso dia a dia, de coisas que nós estamos passando, de alegrias que nós tivemos, de conquista que nós realizamos por causa dele em nós. Então, você pode estar em um momento de comunhão com Deus, onde você vai simplesmente abrir o seu coração para Ele e dizer das coisas que você tem vivido. Ah, Beli, mas Ele já sabe, Ele é Deus, é verdade, mas Ele é o seu Pai, Ele tem interesse de ouvir da sua boca e da minha boca aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos crendo, aquilo que nós estamos desejando. E a oração é esse momento, onde eu e você chegamos no colo do nosso Pai, sentamos lá e dizemos: ó Senhor, esse foi um dia difícil, esse foi um dia de muitas alegrias, hoje eu tive essa dúvida, eu não sabia como agir em tal situação. E você poder ouvir a instrução de Deus, você poder ouvir a instrução do seu amigo, né? Hoje eu estava compartilhando aqui na igreja com alguns funcionários sobre como a gente muitas vezes está conversando com Deus, mas não espera ouvir dele a resposta. E a Bíblia diz em sua palavra que nós invocaremos a Ele e Ele nos responderá. Sabe, muitas vezes nós estamos ficando frustrados na nossa oração, porque nós falamos tudo que nós queremos, nós pedimos tudo que nós queremos, nós jogamos para Deus todas as nossas causas, nós apresentamos tudo que nós temos e nós vamos embora. E Ele estava ali esperando para nos responder, para dar a direção, para nos instruir, para se alegrar junto conosco, para nos consolar, para nos corrigir. Mas nós saímos da sua presença antes dessa resposta, antes desse derramar de Deus sobre as nossas vidas. E por isso, queridos, a importância de nós permanecermos na presença. É nessa presença, é nesse lugar de comunhão com o nosso Pai que nós vamos ter a resposta que nós precisamos, que nós vamos ter uma experiência com Ele, de não simplesmente ter alguma coisa dele, mas em conhecê-lo, em poder ter comunhão com Ele, desenvolver essa amizade com o Espírito Santo, com o nosso Pai, que vai nos levar a sermos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós formos realizar. E esse é o desejo de Deus, que eu e você sejamos bem-sucedidos. E a primeira coisa que eu e você precisamos saber, queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em Hebreus. Se você não está com a sua Bíblia aí, você pode anotar essa referência, Hebreus capítulo 11. É um texto bem conhecido, mas faço questão de ler mesmo com você, para que possa ficar firme em nossos corações essa verdade. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que ele existe, e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Queridos, eu e você precisamos nos achegar a Deus
confiando, crendo que Ele está nos ouvindo e que uma vez que Ele está nos ouvindo, Ele vai nos responder, Ele vai nos galardoar, Ele vai nos presentear, nos dar aquilo que nós fomos buscar. Amém? Então não pode ser um momento onde você fala tudo, joga todas as informações, pede, chora, grita e sai sem ouvir a resposta. Deus, Ele tem interesse que eu e você tenhamos as respostas que nós viemos buscar em oração. Às vezes não vai acontecer automático, você fala e Ele responde com uma voz audível, não necessariamente isso, mas vem uma impressão, vem uma nota no seu espírito, sobe um versículo para você ficar confessando, alguém na rua passa e lança uma palavra para você, você está escutando uma ministração e algo salta ao seu coração, você está ouvindo um louvor, uma música inspirada pelo Espírito e algo nasce no seu coração como verdade, como força e você se levanta. Sabe, queridos, nós precisamos permanecer conectados com Ele todo o tempo. Não deve ser apenas um momento de conversa, mas deve ser uma vida sempre em comunhão com Ele, compartilhando, sabe? Muitas vezes a gente está no dia a dia do nosso trabalho e a gente manda uma mensagem no WhatsApp quando a gente quer resposta de alguma coisa de alguém. Você manda para o seu marido, você manda para os seus filhos, perguntando se está tudo bem, perguntando e você fica esperando uma resposta. Mas muitas vezes você fica lá conectado, você não quer que a rede caia do celular, porque você precisa da resposta que você foi buscar no momento que você enviou aquela mensagem. Quanto mais com o nosso Pai, nós não podemos desconectar. Você orou, você saiu daquele momento de intimidade, você saiu daquele momento de devocional, daquele momento onde você estava entregue, mas fica conectado com o Espírito, porque a qualquer hora do dia a resposta chega, porque a qualquer momento Deus envia uma resposta para você, e eu e você precisamos estar sensíveis para atentar para aquilo que Deus está falando, para estar na frequência certa daquilo que Deus está liberando para nós. Sabe, nós temos vivido cultos tão poderosos esses dias e eu e você não podemos ficar desapercebidos daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Precisamos estar conectados o tempo todo, ligados no Espírito, para recebermos a instrução que vem dele. Muitas pessoas perdidas, muitas pessoas angustiadas, simplesmente porque não param para ouvir a instrução de Deus. Querido, se você não tem a instrução de Deus ainda, fica quieto. Não se precipita em tomar decisões que não sejam guiadas pelo Espírito. Sabe, eu estava pensando um exemplo tão simples, mas se você está no trânsito, se você está indo para um lugar que você não conhece, o GPS não está funcionando, né? Não tem nenhum meio de você se conectar, você para e pergunta a alguém que está naquele lugar, como eu faço para chegar até tal lugar? E você não pergunta aquilo e liga o carro e vai embora. Você espera a pessoa lhe responder. Você fica lá, até que alguém lhe dê uma instrução de para onde você ir. Quando você decide parar e perguntar, você é poupado de ficar rodando, perdido por muito tempo, de gastar mais combustível, de perder o seu tempo, simplesmente porque você parou para pedir ajuda a alguém que conhece aquele lugar melhor do que você. Sabe, queridos, na nossa vida nós precisamos em alguns momentos parar tudo para ouvir aquilo que Deus tem para dizer, em que direção nós devemos ir, para onde nós devemos nos mover, a hora que nós devemos nos mover, como nós devemos nos mover, para que nós venhamos ser bem-sucedidos, não ficar rodando no mesmo lugar, perdido, gastando a nossa energia, gastando o nosso tempo, gastando o nosso dinheiro em coisas que Deus não está envolvido, simplesmente porque nós não estamos tendo a paciência de parar e esperar a instrução que vem do Pai através desse momento de oração. Então, queridos, é importante que eu e você estejamos conectados com o Senhor. Para. Ai, Beli, mas está demorando demais para vir a resposta. E você acha que você vai chegar em algum lugar mais rápido sem a direção de Deus? Não vai, queridos. Nós não vamos chegar no lugar que Deus tem para nós, se não for pela direção dele, se não for pela inspiração dele, se não for pela sua direção, a sua condução. Então vale a pena você parar tudo para ouvir Deus, você parar tudo para ficar na presença até que algo se manifeste, até que uma palavra se levante dentro de mim e de você, para que nós possamos andar em cima dessa palavra e termos o resultado que a palavra nos garante. Sabe, querido, se você e eu
estamos pedindo ajuda a alguém e saímos antes de ouvir a resposta, nós estamos com um grande problema. Mas graças a Deus que o Espírito Santo está dentro de nós todo o tempo para nos instruir, para nos guiar em todo o caminho que nós devemos andar. E para isso, queridos, nós precisamos parar para ouvir essa instrução. Como é importante nós termos esses momentos de oração, onde nós vamos simplesmente esquecer tudo que está do lado de fora, para ouvir a voz do nosso Pai, para ouvir a direção do Espírito Santo, que vai vir através do testemunho interior, através da palavra, de uma ministração, mas que vai vir, porque a Bíblia diz no Salmos 91, que nós invocaremos a Ele e Ele nos responderá. Deus tem a resposta que eu e você precisamos, mas para isso nós precisamos parar para ouvi-lo. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Muitas vezes a gente quer saber que Deus está envolvido em alguma coisa, saber o final antes da gente se aquietar. Mas a proposta bíblica é: se aquieta. Sabe, queridos, eu penso que esse se aquietar muitas vezes é simplesmente ir para a presença e ficar lá. Beli, mas eu nem sei mais o que fazer. Eu já falei tudo que eu tinha para falar, eu já usei todos os versículos que eu tinha para usar, eu já declarei a minha fé, eu já fiz tudo o que eu podia fazer. Talvez seja a hora de você parar para ouvir o que Deus quer lhe dizer, para ouvir a instrução que vem do alto, para nos guiar a toda a verdade que vai nos fazer prosperar em todos os nossos caminhos. Eu quero convidar você para, nesse ano que está se iniciando, você ter tempos de comunhão com o seu Pai, que não vai ser apenas uma obrigação, uma assinatura de ponto, de você dizer: eita, eu preciso orar hoje, e você fala e vai embora. Não. Momentos onde você vai falar, mas momentos que você vai simplesmente estar lá para desfrutar da companhia, da presença do seu Pai, do meu Pai, que nos ama e que entregou a vida do seu próprio Filho para nos salvar. Queridos, vale a pena ter momentos de comunhão com Deus através da oração. E existem vários tipos de oração, existem várias regras para a oração, mas o mais importante de tudo isso é saber que Deus está pronto para nos ouvir e a sua mão está estendida para nos abençoar. E nós só precisamos ficar firmes na sua presença para recebermos a instrução que vem dele e sermos conduzidos a pastos verdejantes e a lugares de descanso. E eu creio que eu e você vamos ter esse ambiente de descanso, de provisão, de direção, quando nós estivermos firmes, perseverando na sua presença. Eu creio que eu e você, esse ano, teremos experiências extraordinárias na presença do Senhor e seremos conduzidos a toda a vontade de Deus. Eu amo vocês e até o próximo Boletim da Fé.